Em 1880, Dom Pedro II inaugurou a fonte famosa aqui de Campo Largo. É isso mesmo, ele inaugurou a fonte, né? Não, ele Para, que é isso? Não, que é isso? Eu acredito desde o princípio que essa fonte foi inaugurada por Dom Pedro II. Por tradição, as pessoas vão com o tempo falando o que querem. Mas isso não aconteceu. Essa fonte aqui foi inaugurada para o aniversário da princesa Isabel, que estava passando por Campo Largo. Naturalmente, ela foi inaugurada antes. Dona Isabel fez aniversário dia 27 de julho. Fazia aniversário. E essa fonte foi inaugurada no dia 27 de julho. No dia 7 de julho, desculpe, de 1885, quando da passagem dela com o Conde D pelo Paraná e por Campo Largo. Essa história, então, não é verdadeira. A fonte não foi inaugurada em 1980, ela foi em 1880. Foi inaugurada em 1885, né? Exatamente. Então a princesa Isabel vinha para cá e quando em 1880 o Dom Pedro II esteve em Campo Largo, hospedado aqui onde nós estamos nesse momento, eram os jardins da casa de Olinto Mendes de Sá, que hospedou Dom Pedro II em Campo Largo. Por ter hospedado Dom Pedro aqui, ele recebeu a comenda da Ordem da Rosa da Dona Teresa Cristina, em 30 de agosto de 1880. E a pedido de Dona Libânia Mendes de Sá, irmã dele, fizeram então um agrado à princesa que passaria de Campo Largo. Ela passou por aqui quando esteve no Paraná e em Campo Largo ela pernoitou na casa de José Joaquim de Moura, o Jeca Moura, e à noite ela deu alforria para alguns escravos e assim por diante. E a situação assim é contada, mas da onde aconteceu isso? Bom, o que eu estou dizendo para você estão nos relatos de Francisco Ribeiro de Azevedo Macedo, Os Velhos Mais Velhos do Meu Tempo, contada por Francisco Xavier de Almeida Garré, que foi quem deu, que tinha a Caixa Emancipadora e que deu a alforria para esses escravos. Então ele conta toda a história dela em Campo Largo. Então essa obra aqui de quase 120 anos, né? Ela originalmente não era desse jeito, não é mesmo? Não, ela era feita de pedra grés. A mesma pedra que foram feitas as pontes que vão para o interior do Paraná. E o então prefeito, Newton Pupi, resolveu fazer alguns chafarizes. E depois nós vamos citar isso aqui, uma fonte, não é um chafariz, mas é chamado de chafariz, por tradição também. Então eles remodelaram algumas fontes e fizeram alguns chafarizes para poder fornecer água para a população de Campo Largo. Então, para começar, a estética dessa fonte, que não é chafariz, é uma fonte, não era com esse material em cepa, né? Eram as pedras, não... Pedras grés, não era o material da encepa, porque apesar de bonitinho, não é original aqui da fonte. E acabou que no final das contas, bom, nessas ruas que nós vemos aqui, elas foram modificadas. E aqui era o Beco do Cambuí. Para baixo não havia mais nada. E para cima da rua era a Rua 5 de Julho, também não havia mais nada. Então aqui era toda uma área que ia até o rio, que pertencia a Olinto Mendes de Sá, que era solteiro. Certo, e aí? Aí era herdeiro de João Antônio da Costa, que foi quem doou as terras do Campo Largo para que se fizesse o povoado. Ou seja, uma história está entrelaçada com a outra. Mas o que interessa é que estamos desvendando o mito da fonte. Essa água, para vocês terem ideia, não é uma água encanada, é uma água da fonte, não é? Água da fonte e pura. Pode beber essa água numa boa. Pode. Só que eu não aconselho ninguém a vir tirar a água ou mesmo da água que já está depositada. A água que está caindo agora é muito fresca, porque aqui é utilizado por pessoas que nós não sabemos quanto, porque a fonte é aberta. Então, gente, o interessante é que essa água, nos anos 60, também abastecia a cidade, né? Abasteceu a cidade durante muito tempo, na época da grande seca que assolou o Paraná. Foram a falta de água e os incêndios florestais que houve na mesma época. Ou seja, 70 anos após a sua construção, um presente para a princesa Isabel se tornou também algo bastante importante naquela época aqui para os moradores da cidade, que na época
O que eram 2, 3 mil habitantes? Não, eu acredito que naquela época devia ter uns 18 a 22 mil habitantes. Tá vendo só? Resumindo, essa fonte, quando você passar aqui, você pode até beber d'água, porque dizem que quando você bebe d'água ou do vinho de Campo Largo, não sai mais da cidade. Não sai mais. O vinho também, né? É outra coisa também que você toma e não tem como mais escapar de Campo Largo. Bom, o vinho é uma delícia. O vinho. Agora, a situação daqui, já teve gente que veio aqui, dizer eu vou morar em Campo Largo, só que antes eu vou tomar água da fonte. E estão aí até hoje. O senhor é daqui? Sou daqui, nasci aqui e não pretendo sair tão cedo daqui. Eu sou do Paranaense, mas eu não nasci em Campo Largo. Eu vou beber um golinho pra morar aqui de vez, então. Pra morar aqui, vou beber um golinho pra ficar aqui de vez, então, rapaz. Tá aqui. Agora sou... E boa, rapaz. E boa. Tô batizado Campo Larguense agora. Pois para dizer para as pessoas virem tomar essa água aqui, não seria sanitariamente correto. Mas eu vou dizer para vocês, se precisar dessa água dá para beber. Certamente. Certamente sim. Agora uma outra coisa interessante, nós temos uma placa aqui em cima, que eu gostaria que você focalizasse, que dá uma outra data ainda. Veja lá, ali é reconstruída em 1º de maio de 1965, aquilo que nós estamos da data que foi feita. Mas a data 27 de setembro de 1882 é absolutamente incorreta, porque naquela época Dom Pedro nem estava no Brasil, ele estava na África. Mas e por que se refere a essa data como a inauguração por Dom Pedro? Algum historiador relatou isso aí, então eles fizeram a placa. A situação minha, eu até expliquei para você, existe uma diferença de historiador e pesquisador histórico. O pesquisador histórico trabalha com documentos, ele só trabalha com comprobatório. E o historiador trabalha com o que já foi escrito pelos pesquisadores históricos. E por isso nós estamos aqui hoje. Só para garantir, eu vou tomar mais um golinho para mim ficar de vez. Ficar de vez aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos beber nós dois aí? Vamos lá. Pronto, somos batizados Campo Larguenses agora de vez. Agora não tem mais jeito. Então, estaremos morando aqui pelo findado das nossas vidas. Eu pretendo que as minhas cinzas sejam espalhadas na cidade de Campo Largo. É com você no estúdio, De Paula.